Fala, meus amigos, eu sou o jornalista Rafael Brusa, fundador do Independente, para quem não me conhece, que é um jornal totalmente livre que desenvolvi nos últimos anos, e estamos também encontrando financiamento com produtos como este, uma canequinha. Você pode comprar uma através da nossa página do Facebook, ou se quiser coloque nos comentários que você deseja comprar uma e eu te explicarei como. Mas vamos lá, falando do assunto central desse vídeo, que é Jair Bolsonaro e o encontro com João Roberto Marinho, todo-poderoso da Rede Globo, herdeiro do Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia da América Latina. E na verdade não sabemos exatamente quais assuntos foram tratados naquela reunião, porque a imprensa não costuma divulgar muitos detalhes sobre o próprio João Roberto Marinho, por questões que interessam a eles, né? Não interessa a opinião pública, mas enfim. O que sabemos é que esse encontro foi promovido e organizado por Paulo Guedes, esse que Bolsonaro aponta como futuro ministro da Fazenda, caso ele seja eleito, óbvio. E que é um detalhe muito importante, porque o Bolsonaro se apresenta como um candidato antissistema. Ele chegou a dizer até uma vez que cortaria as verbas de publicidade oficial da Rede Globo, ou seja, as verbas que a Rede Globo recebe através de empresas públicas e por propaganda direta do governo federal. Mas a verdade é que esse encontro mostra como ele acabará sendo mais um candidato que dialoga e se relaciona com a Rede Globo de uma forma relativamente amistosa, o que é bastante problemático para a nossa democracia. E por que eu digo isso? Porque o Paulo Guedes, esse mesmo que ele aponta como o senhor da economia, é membro fundador do Instituto Millennium. E aí vocês veem quem é um dos mantenedores desse instituto, é o próprio João Roberto Marinho, meus amigos. Vocês podem ver no próprio site do Instituto Millennium, e é importante ressaltar que essa entidade reúne diversos conglomerados de mídia, pelo menos já reuniu, o Grupo Estado, o Grupo Abril, participavam dela também. Hoje em dia eles saíram. O que temos é o João Roberto Marinho entre os mantenedores dessa instituição, e aí vemos como Paulo Guedes, que é o braço direito desse candidato que se apresenta como antissistema, pertence a uma entidade que defende literalmente os ideais da grande mídia, ou seja, liberalismo econômico, livre mercado, privatizações, cortes de gastos públicos e todas essas histórias que estão dominando aí algumas mentes na opinião pública e são bastante questionáveis, apesar de não serem questionadas pela própria grande imprensa. Então quando você vê que o Bolsonaro coloca o Paulo Guedes como alguém, um braço direito, alguém que vai fazer a diferença e que na verdade é membro fundador do Instituto Millennium, nós vemos que essa história de ser antissistema, de ser alguém que vai acabar com as verbas da Rede Globo é simples propaganda política, e vocês não acreditem nisso, porque todos os governos acabam se relacionando com a Rede Globo, e quem toca nesse assunto da verba publicitária dirigida às entidades de mídia costuma sofrer uma enorme campanha de imprensa negativa contra si. Então não é verdade isso que ele fala, pessoal. Ninguém vai peitar a Rede Globo nesse país, porque simplesmente nenhum político tem a força para desafiar um conglomerado de mídia tão forte quanto esse, até porque esse conglomerado está relativamente próximo dos outros conglomerados que formam entre as famílias que controlam a imprensa nacional um oligopólio no setor de imprensa, que é proibido, por sinal, pela Constituição Federal, esse é o artigo 220. E aí vamos tratar um assunto que eu também quero abordar nesse vídeo, porque ele e o Grupo Globo se envolveram em polêmicas que simplesmente confundiram a opinião pública, pessoal. Estou falando das acusações entre ambos sobre o apoio à ditadura e sobre a história do Grupo Globo receber verba de publicidade oficial e o Bolsonaro receber o auxílio moradia. Então vamos lá, eu vou explicar com bastante calma. Primeiro saiba que o Grupo Globo apoiou sim o golpe militar de 1964 num editorial de 2 de abril daquele ano chamado Ressurge a Democracia. Olha que bonitinho, né, gente? Na hora de falar de ditadura eles usam termos tão bonitinhos. Apoiaram, defenderam a queda do João Goulart e um ano depois, coincidência ou não, a TV Globo ganhou sua concessão pública para funcionar, assim como outros conglomerados de mídia. E aí surge uma situação bem esquisita da imprensa brasileira, porque boa parte delas conseguiram a concessão pública, boa parte das televisões, das rádios conseguiram concessão pública para funcionar no período da ditadura militar. Então, para quem vocês acham que os militares dariam essa concessão? Para opositores do regime, obviamente não é. E aí entramos numa situação importante, porque o Bolsonaro acusa a Rede Globo de ter apoiado o golpe, coisa que é verdade, mas ele mesmo também apoia os militares, ele homenageia o coronel Brilhante Ustra, que é o único torturador reconhecido pela ditadura, em público. Ele faz isso em público. Esse cara é apontado como responsável pelo desaparecimento de 60 pessoas, e durante o comando dele no DOI-CODE, que é o órgão de repressão da ditadura militar, mais de 500 pessoas passaram por ali, foram torturadas, gente. A gente tá falando de torturas sérias, eletrochoque, afundar a cabeça na água até a pessoa apagar e acordar no tapa. São torturas pesadíssimas, crimes contra a humanidade. E não tem essa história de era comunista. Não eram comunistas, pessoal. Era qualquer um que fosse contra o regime. Vocês não falam tanto da Venezuela? Então,
temos que rever essa situação aí, porque não adianta você criticar a Rede Globo por ter apoiado o golpe de 64, mas votar num cara que defende torturador até hoje. A Rede Globo pelo menos pediu desculpa em 2013, dizendo que foi um erro ter apoiado o golpe, apesar de hoje ele também defender as grandes empresas, os conglomerados, né, como eu disse anteriormente, o que também configura aí uma espécie de ditadura financeira. Mas enfim, isso é um pouco opinião e não vem ao caso. Tratando do outro assunto que eu quero abordar aqui, vamos falar de verbas de publicidade oficial e auxílio moradia. E aí também são duas verdades. Primeiro, o Bolsonaro recebe auxílio moradia sim, assim como boa parte dos políticos, e como ele tem casa no local onde trabalha, esse auxílio moradia não é usado para pagar moradia, obviamente. Então ele aumenta o salário do Bolsonaro, aumenta a renda do Bolsonaro, mas ele não é tributado. Por lei, esse auxílio moradia não precisa ser tributado. Então ele tem um aumento de renda, mas não tributa isso como renda, então configura uma sonegação, o que é problemático considerando que sonegação tem os mesmos efeitos prejudiciais da corrupção. Então ele se diz super moral, super ético, mas está recebendo um auxílio moradia de uma forma que sonega os impostos, criando também alta carga tributária, precariedade de serviços públicos, entre outros problemas que provêm também da corrupção. E sobre o Grupo Globo, sim, recebem milhões de reais por ano do governo federal até hoje. Do nosso dinheiro público vai para os grupos de mídia, sim. De 2003 a 2016, essa empresa, o Grupo Globo e suas 5 televisões receberam nada mais, nada menos do que 6,2 bilhões de reais, pessoal. É muito dinheiro, assim, é muito dinheiro. Quantos museus nacionais não poderiam ser salvos com algumas propagandas pagas para a Rede Globo? Não tenho a conta, mas suponho que sejam muitos, porque o horário comercial da Rede Globo é caríssimo. E aí o Bolsonaro diz que vai acabar com essas verbas de publicidade oficial, mas é papo furado. Se ele entrar, o Paulo Guedes possui suas relações, ele seria pressionado pelas entidades de mídia, como sempre foram esses governos, e ele não cortaria coisa nenhuma. Então é papo furado, pessoal, não acreditem. E aqui acho que eu deixo bastante claro que é o sujo falando do mal lavado. É muito feio, porque um apoia a ditadura, o outro apoiou e um acusa o outro, sendo que os dois estavam errados. Os dois teriam que pedir desculpa para os brasileiros que foram torturados e desaparecidos naquele período. E os dois ficam pagando de moralista também, mas recebem dinheiro do Estado. Eu pago o salário do Bolsonaro, ele vem dizer que eu sou um comunista. Não sou comunista, pessoal, me desculpa, eu sou crítico da Venezuela, sou crítico de arbitrariedades e de ditadura. Não gosto, eu sou democrático, sou da paz, sou do diálogo, então acompanhe esse canal se você acredita nessas ideias, compartilhe o vídeo, me ajude a divulgar, lembre-se também das canequinhas do Independente que estamos vendendo, que ajuda a financiar um projeto de mídia livre, porque aqui nós dizemos as coisas, independentemente de quem prejudique a nossa informação, nós dizemos, não somos como o Grupo Globo, que simplesmente não conta nada de seus donos. Eu sou o fundador do meu projeto, não sou o barão da mídia e vou contar a vocês tudo que eu tiver que contar, pessoal. Então, muito obrigado aí, fique com a gente, siga os canais do Independente no Facebook. Se quiser apoiar o nosso projeto, você com apoios mensais acaba ganhando uma canequinha do Independente. Você pode entrar lá no site apoia.se/independentejor para entender exatamente como funciona esse projeto. E eu volto no próximo vídeo, meus amigos. Fiquem bem essa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.